e através da missão de Cristo Jesus, me deixou derramando Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos pediram. E não nos deixeis cair em tentação, mas me livra de todos os males, que eu tenho poder, toda a glória, para todos sempre, e assim seja. Hoje nós estaremos na presença do nosso companheiro, nosso Pé, falará sobre o tema lei do trabalho. Então vamos passar a palavra para ele, desejando as nossas melhores obrigações. Muito obrigado. Obrigado, bispo. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com uma alegria renovada que nós retornamos aqui ao Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, mais conhecido como CETRASC. Depois desse período pandêmico no qual nós nos afastamos, e hoje, graças a Deus, nós estamos retornando pouco a pouco às nossas atividades presenciais. E hoje nós temos também a grata oportunidade de estarmos transmitindo pelo Instagram da instituição a atividade de hoje. E eu saúdo a todos os companheiros que nos acompanham, que estão chegando aqui, votos de paz e de harmonia. Conforme foi dito, hoje nós vamos pensar sobre esta lei natural da vida que todos nós conhecemos, mas que de alguma sorte todos nós recusamos vivenciá-la e praticá-la. Porque todos nós, de alguma sorte, mais ou menos, temos alguma birra, alguma rejeição, alguma inquietação quando nós lidamos com a questão do trabalho. E o trabalho, no dizer de Francisco Cândido Xavier, é a força que engrandece a vida, que faz com que nós adquiriremos tudo quanto nós desejamos. E é por esta razão que Allan Kardec, mediante as informações dos espíritos amigos que constituíram, que fundamentaram o pensamento da doutrina espírita, trouxera dentre as 10 leis que compõem as leis morais da vida. Porque nós não podemos pensar em evolução, em progresso, em realização, seja no aspecto pessoal, existencial, quer seja na perspectiva ainda mais abrangente, a espiritual, da qual todos estamos inseridos, uma vez que nós fomos criados na simplicidade, na ignorância, para atingirmos a cumeada da evolução, para nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, sem que nós nos envolvamos no processo pessoal e coletivo do trabalho a ser feito em prol da regeneração individual e coletiva do planeta Terra. Portanto, todo aquele que se recusa ao trabalho, seja em que nível ou expectativa nós tragamos o tema, nós estamos inviabilizando o nosso progresso, a nossa realização,
Porque quando nós vemos no Livro dos Espíritos também, na segunda parte, quando Kardec vai tratar sobre a reencarnação, na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele vai questionar, e aí me permitam ser mais preciso, qual o objetivo da encarnação para o espírito. Está aqui. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Vou repetir a pergunta. Qual o objetivo da encarnação do espírito, ou dos espíritos? E eles disseram: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, que é a destinação de todos nós, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, queiramos ou não, no nosso estágio de evolução consciencial, todos passamos pelas vicissitudes necessárias ao nosso aperfeiçoamento moral através das experiências às quais estamos diretamente vinculados, nesta como nas anteriores reencarnações, considerando que a atual é consequência, resultado das nossas escolhas conscientes ou não das anteriores, como as futuras serão mediante a esta na qual nos encontramos e que estamos tentando acertar muitas vezes, mas que também erramos outras tantas vezes. Mas é nesse processo de quedas, de levantes, de erros, de acertos, que nós um dia nos tornamos conscientes do objetivo sagrado da encarnação, do estar no corpo, e melhor direcionamos as nossas escolhas, para que elas se tornem mais assertivas do que, ora, estamos fazendo. Por isso que Deus nos concede, nos possibilita inúmeras reencarnações, ou seja, o retorno a corpos diferentes, mas trazendo no psiquismo as mesmas deficiências morais ou conquistas adquiridas do resultado do trabalho realizado em cada encarnação. Por isso vai dizer Joana de Ângeles, o ser humano é o resultado das suas multifárias reencarnações, mas precisamente se reportando ao homem, ser humano. Porque hoje nós somos tudo que nós alcançamos através desse ir e vir pelas reencarnações. Desde quando iniciamos com a primeira. E na medida em que nós estendemos, na medida em que nós ampliamos a possibilidade de escolhas, mais responsáveis nós nos tornamos, visto que quanto mais se sabe, quanto mais progride, mais responsável se é pelas suas escolhas. Então, todos nós, de um modo geral, com algumas exceções particulares, estamos íncitos dentro de uma categoria de um mundo de provas e expiações, na qual, nesta categoria e nesse mundo, os espíritos estão vinculados à lei do progresso, como a lei do trabalho, pois que ambas fazem parte destas 10, como veremos, dentro de um processo mais automatista, compulsista, inconsciente do que despertos. Conscientes no sentido de que as minhas escolhas
estão sendo feitas mediante a consciência que eu tenho, ora, da minha condição de espíritos fadados à perfeição. Por esta razão, dissera à época Paulo de Tarso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque eu estou em um processo consciencial, entendendo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esta colheita poder se dar de forma positiva, valorosa, benéfica, impulsionista, no sentido de que vai me elevar a uma categoria, um degrau acima do qual eu me encontre, ou então vai retardar, ou vai até me decrescer dentro do processo do estágio em que eu me encontro, fazendo com que aquele aprendizado não tenha sido colocado em prática e com isso eu sofra as consequências dos meus desatinos. E é por esta razão também que os Espíritos nos dizem: a quem muito é dado, muito será cobrado, devido ao grau de consciência das escolhas feitas, e automaticamente assume maior responsabilidade pelos resultados. A exemplo de uma criança e de um adulto. A forma como lidamos no julgar, no penitenciar, uma criança pelo erro, não é, teoricamente, a princípio, a semelhança daquele adulto que sabe mais, sabia que não deveria, mas que cometeu o mesmo equívoco. Então, para este, uma responsabilidade maior, porque sabia que não deveria, diferentemente da criança que fez muitas vezes pelo impulso, pela raiva, por um momento específico, mas não tinha ainda a maturidade das consequências da ação. Não é que ela não venha a ser repreendida, mas a forma é diferente do adulto. Assim também acontece em relação à lei que está em nossa consciência, a lei de Deus, questão 621 também do Livro dos Espíritos, na qual nos diz em resposta que ela está em nós. E esta lei que vai nos movimentar de forma consciente ou não para o desiderato, o objetivo maior, que é a perfeição. Mas voltando ainda à resposta da questão 132, os Espíritos ainda dizem, visa ainda outro fim a encarnação. 2 pontos. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe ou lhe toca na obra da criação, pelo trabalho a ser realizado. Porque todos temos um compromisso direto com a evolução individual e coletiva do planeta, pelo trabalho, seja o trabalho físico, material, pelo progresso social que devemos empreender no mundo, para a satisfação e conquista dos nossos bens e necessidades humanas. Por isso disseram os Espíritos também no Evangelho: vivei de conformidade com as necessidades do vosso tempo, do vosso mundo. Então eles não rejeitam o trabalho, muito pelo contrário, eles se alegram, haja vista ter dito Jesus à sua época: eu trabalho e o meu Pai trabalha ainda hoje. Isso para afiançar que o trabalho é lei da vida. E quando nós nos predispomos consciente ao trabalho, seja material, seja espiritual, nós estamos contribuindo para o avanço do progresso social. Basta nós observarmos ou avaliarmos 100 anos atrás, 150 anos, época de Kardec. E avaliemos aquela época nossa,
século XIX, para os nossos dias. E veremos que foi a força motriz do trabalho que fez com que de lá para cá progredíssemos, qual como nunca houvera acontecido em nenhum dos outros tempos da humanidade. Por quê? Porque esse impulso, consciente ou não, obrigatório ou escravagista, livre ou sob punição, fez com que nós desenvolvêssemos nossas capacidades físicas, intelectuais, as nossas habilidades motoras, o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, promovendo progressos, promovendo mudanças, renovações. Quanto a ciência avançou, por exemplo, nesses 2 últimos anos, em que pese que muitos ainda hoje não acreditem na vacina, que nos protege, que nos salva. Quantas pessoas morreram em 2020 por conta da Covid, e que embora já se dissesse que iria ocorrer a epidemia, que depois se tornou pandemia, mas não se tinha ainda uma consciência de qual era a doença, o vírus. E de uma hora para outra, cefou a existência de milhões de pessoas. Mas nunca a ciência humana progrediu e conseguiu em tão pouco tempo uma vacina que pudesse salvaguardar a vida ou a existência de outros milhões. Por que isso aconteceu? Pelo trabalho, pela imposição de uma circunstância coletiva social que fez com que aquelas mentes, aquelas inteligências se debruçassem no assunto, nas pesquisas, a partir das conquistas já oferidas, devido a outras tantas vacinas, e então encontrasse um meio termo. E de lá para cá, de pandemia, nós voltamos a ter uma epidemia. Já não existe mais aquela exigência, recentemente retirada do Ministério da Saúde Mundial, para que seja a categoria pandêmica. Já não estamos mais na pandemia, em que pese que ainda hoje, a cada dia, quase 200 pessoas morrem diariamente por conta do vírus. Mas antigamente, no auge, no fulcro da pandemia, e tinha até um termo que se usava, deixa eu ver se eu me lembro, no epicentro, veio aqui, no epicentro da doença, era 1.000 e tantas por dia. Só aqui no Brasil, mais de 700 mil pessoas retornaram, individual e coletivamente, para o mundo espiritual. E por que deu essa diminuída? Porque o trabalho físico, mental, intelectual desses profissionais da saúde, e aí valorizemos todos eles, não apenas os cientistas, os médicos, fizeram com que houvesse significativamente uma diminuição das entradas emergenciais nos hospitais. Porque um trabalho coletivo é progresso? É. Nós não estamos vendo por hora o resultado, mas avançamos em 2, 3 anos o que não conseguimos fazer em 10, 15 nesse período pandêmico. Porque os resultados virão a favor de uma sociedade daqui mais 15 anos, 20 anos. As próximas gerações serão beneficiadas pelo trabalho de hoje. Como fora a época do Cristo, como fora na época de Moisés, como fora na época de Kardec, considerando as 3 revelações até então. O trabalho advindo do mundo espiritual para a Terra fez com que nós despertássemos para a consciência espiritual.
pelo trabalho missionário dedicativo de Kardec, como dentre outros tantos, a exemplo de Chico, a exemplo de Divaldo, a exemplo de outros tantos homens e mulheres que estão aí propagando a mensagem da vida espiritual, fomentando a esperança, fomentando entre nós, sociedade, o desejo de vivermos mais fraternalmente, além do amor, tentando vicejar entre nós, pelo trabalho de doação, de caridade, de estudos, como dissera Raimundo aqui, no início, antes do trabalho. A casa está voltando aos poucos aos seus estudos, aos seus trabalhos. Isso fomenta progresso para nós, porque despertamos para a consciência do dever. E com isso, nos melhoramos a sociedade. É melhorando o homem que melhoraremos as instituições. Já fora dito por Dr. Bezerra de Menezes. Não temos que melhorar as instituições para que os homens se melhorem. Estas são consequências dos homens. Então é nesse ir e vir laborioso entre os dois planos da vida, em que muitos estão despertos e outros sonolentos e outros adormecidos, é que nós injetamos a força do trabalho e da vida e realizamos o fanal maior da existência, que é a evolução, o progresso individual e coletivo. Mas voltemos ainda a essa resposta, porque ainda não é o tema. E aí ele vai dizer, para executá-la, essa missão que lhe toca, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, corpo perispiritual, corpo físico, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, todos somos trabalhadores da seara do Cristo. Porque Jesus é o governador, é o maior tarefeiro que existe na terra. Antes de nós existirmos, enquanto unidade divina, ele já era. É uma fala de Jesus. Antes do mundo existir, a terra, essa morada, Jesus já era o governador planetário desse sistema e estava, de acordo com Emmanuel, em uma reunião que não sabemos onde no universo, em discussão para a preparação dos átomos e das moléculas, a fim de que em um futuro distante pudesse, com o aglutinar dessas moléculas, desses átomos, formar o início de um processo de existência física, de uma morada da casa do Pai, que lá um dia alguém daria o nome de Terra, que é esta na qual nós estamos. Que ao longo desses milênios que se perdem nos confins dos tempos, está em um processo permanente de conquistas progressivas mediante as vindas e as contribuições desses espíritos. E aqui precisamos resgatar e valorar o trabalho feito à época que nos foge à memória dos capelinos. Já ouviram falar? Os exilados de capela, que nós, no canal Roteiro Espírita, no YouTube, me permitam falar, estamos estudando, hoje em particular, foi gravada, mas é ao vivo, está terminando agora, terminou às 7h30, segundas, quartas e sextas, esse livro de Edgar Armand, que conta a saga
evolutiva pelo trabalho através das reencarnações desses espíritos degradados do sistema do cocheiro de capela e colocados sobre as augustas mãos do Cristo, através dos aconselhamentos, a estarem aqui, a fim de que pudessem resgatar pela expiação os débitos cometidos no sistema de capela, na estrela, que estava ascendendo para o mundo de regeneração, porquanto que a maioria dos seus habitantes já estavam propensos à moral, a um estágio mais adiantado, como está ocorrendo hoje com a Terra, e os rebeldes, os não aceitos, foram então exilados para a Terra que estava começando. E eles iriam então contribuir com a inteligência, com a moralidade já conquistada, com as habilidades, com o trabalho, para fomentar progresso onde? Na Terra. Porque aqui eles já encontraram os primatas ligados diretamente à Terra, mas não tinham capacidades intelectuais, morais, para fazerem frente a quê? A evolução e ao progresso. Isso acontece muito quando a gente dá um dever para uma criança, para que ela faça. A escola passou um dever, não é assim? Para que a criança fizesse em casa. Mas a criança, por mais que ela tente, por mais que ela olhe aquelas letrinhas ou aqueles números, não consegue se desenvolver. Não é assim? E aí, por piedade, os pais, os educadores, quem lá esteja, vendo a dificuldade da criança, o que é que faz? Das duas, ou senta, faz pelo menino, ou senta aí, vou te ajudar. Bora. Qual a sua dificuldade? Não é assim? Esses são os verdadeiros educadores. Não faz pela criança, mas estimula a criança a pensar, a se desenvolver. Mostrando qual seria as possibilidades de caminhos. E aí vai fazendo teste, opera, teste, avalia. Esse é o verdadeiro ensino da educação que transforma. Nem repreende, pune, xinga, maldiz, nem faz por ele. Então tem que ter um adulto que tem uma maior capacidade para vamos aprender juntos. E aí vai nesse processo. Porque sem a presença deste, aquela criança não consegue progredir. Para mesmo. Porque neurológica e cognitivamente não tem para onde ir. Está olhando assim, só o papel. Como às vezes acontece também na sala. O professor está lá falando e o menino só olhando. Sim, e daí? Como é que faz? Não entrou nada. Mas enfim. E aí o que é que acontece de fato? O progresso, a evolução da Terra se deu mais ou menos dessa forma, como trouxemos esse espectro da criança desse quadro. Por quê? Porque os capelinos, os adultos, que tinham compreensão sobre o tema, o assunto, chegou para nós as crianças e disse, bora lá, vamos trabalhar, vamos produzir. E começou, mediante as lembranças das experiências passadas em capela, trouxeram para cá seus conhecimentos, seus estudos, suas vivências, que ainda hoje foge à nossa compreensão como humanos e cientistas, estudiosos, por exemplo, de como foi feita as pirâmides do Egito. E tantas outras obras monumentais que se perderam no tempo, foram destruídas pela ignorância do homem, ou do tempo mesmo, mas que ainda hoje não sabemos como foram feitas e produzidas. Mas lembranças do passado, conquistas e progressos desta alma, fez com que realizasse. O que nós estamos querendo trazer com estas falas? De que
O trabalho engrossa o fio da vida. Sem ele, estaríamos na fase primitiva e infantil. Até aí tudo bem? Então, Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que no último dia 18 de abril desse ano completou 166 anos de existência da sua primeira edição, ele vai dividir esse livro, que é o marco inicial, para quem não sabe, da doutrina espírita, entre nós, na Terra, em 4 partes. A primeira, ele vai falar sobre a criação, os elementos gerais, o que constituiu o trabalho de Deus na formação dos mundos. Há muitas moradas na casa do Pai, porque o Pai ainda hoje trabalha. Na segunda parte, ele vai trazer, mediante o trabalho de investigação, por isso ciência, doutrina espírita, a realidade do mundo espiritual, as reencarnações, as desencarnações, o corpo perispiritual e tudo que abarca, me parece que em 12 capítulos, a segunda parte dessa parte do livro. Na terceira vem, então, as 10 leis morais da vida, que constitui a base dos ensinos morais da religião, parte da doutrina espírita, que os espíritos nos apresentaram. Primeiro capítulo, a lei natural ou divina, a última lei de amor, de justiça e de caridade. Mas tem a 12ª capítulo, que é as virtudes, não, a perfeição moral, que vai tratar sobre virtudes e vícios. Está tudo aqui no Livro dos Espíritos. E a quarta parte vai trabalhar em 12 capítulos, considerando que a terceira também são 12, esperanças e consolações. Como vivem os espíritos depois da morte. Está lá no Céu e Inferno, que aos domingos, saibam disso, e se inscrevam no canal. Nós estudamos o Céu e Inferno. Estudamos ontem, domingo, não foi? Ontem. Estudamos impossibilidade material das penas eternas, que muitos de nós ainda acreditamos nelas, mesmo como espíritas. Nas penas eternas, porque seremos eternamente obsidiados, que vamos viver eternamente no umbral. A gente muda a nomenclatura, mas estamos todos no mesmo padrão vibracional da inferioridade. Porque não trabalhamos a consciência do dever da transformação moral, que é a base da doutrina espírita. A perfeição moral, o progresso que vai tornar a Terra um mundo regenerado. Não é pelo passar das horas, dos tempos, dos anos. A regeneração tão propalada na doutrina, nos meios doutrinários, será uma consequência individual dos espíritos ligados à Terra, encarnados e desencarnados, que mediante o trabalho de ascensão moral, vai dar um novo colorido, uma nova paisagem à Terra, tornando-a uma morada mais feliz do que ora ela já é ou poderia ser. Tudo isso mediante o que, Robson? Ao esforço individual que vai se expressar no coletivo. Então, na quarta parte, o céu e inferno. Na terceira parte, o evangelho que trabalhamos lá no canal Roteiro Espírita, aos sábados, sempre às 8 horas da manhã. 1h30. E nesse estudo sobre os capelinos, os exilados de capela, as segundas, as quartas e sextas, como hoje tivemos, a partir das 18h30. Dá tanto para assistir
quanto para assistir aqui também, virtual e presencial, porque termina às 7h30. Em que nós estamos estudando esse livro para que nós tenhamos consciência da nossa própria evolução. Para dizer que nós não viemos do nada, não somos resultados de uma coincidência, de um Big Bang, de um estouro aqui ou ali no universo. Mas nós somos resultados conscienciais e laboratoriais do trabalho, do esforço de almas que fogem à nossa percepção espiritual e que estão, em nome do amor, movendo as molas do trabalho para que nós avancemos. Porque amanhã, mais adiante, seremos nós os novos Cristos, os novos Jesus, que faremos aquelas moradas que estão iniciando o trabalho que o nosso fez conosco. Antes de concluir, eu quero trazer ainda trabalhar um pouco rapidamente, porque falamos no geral sobre a lei, achamos melhor, mas especificamente no capítulo 3, do livro 3, As Leis Morais, Kardec vai trabalhar a lei do trabalho. Ele começa com a lei de adoração, vai para a lei, a segunda eu não sei, deixa eu pegar aqui. A segunda lei é a lei divina, natural, a segunda a de adoração e a terceira a de trabalho, ou seja, depois que você ora, você trabalha. A gente pede força a Deus para trabalhar em prol de nós mesmos e do coletivo. E Kardec, então, é um capítulo bem pequeno, são poucas perguntas, em que ele vai trabalhar a necessidade do trabalho e limite do trabalho e repouso. A gente prefere mais o repouso do que o trabalho. 2 perguntas só para contagiá-los a leitura. Necessidade do trabalho. Pergunta de número 647. A necessidade do trabalho é lei do universo ou da natureza? E eles disseram: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Se é uma necessidade, não a que nós criamos enquanto humanidade, mas aquela que nós trazemos desde a nossa criação, em todos os tempos. É uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Claro, quanto mais rico se quer ser. Quanto mais se tem, mais se quer produzir para continuar mantendo. Por isso o apego às coisas materiais. Mas quando se diz inversamente as questões espirituais, a gente não quer saber de trabalho. A gente fica aguardando o milagre, que alguém trabalhe por nós. Outra pergunta, a 75.600. Por que só se trabalha, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Questiona Kardec. Não, disseram os espíritos, não podemos entender trabalho só as questões materiais. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Quando nós saímos do corpo momentaneamente pelo sono, nós estamos em atividades de trabalho. Sejam trabalhos produtivos para o bem ou não. E a última, por que o trabalho se impõe ao homem? Essa é uma pergunta legal, né? Que a gente queria saber quem foi que inventou o trabalho para perguntar exatamente isso. Porque há quantos odeiam trabalhar, quando deveriam agradecer a Deus todos os dias por acordar, abrir os olhos e ter para onde ir durante 8 horas para executar suas atividades de trabalho. A gente só entende o valor do trabalho quando a gente o perde, quando a gente está desempregado. Quando está desempregado, a gente pede a Deus que nos dê um trabalho. Oh, meu Deus, me ajude, eu preciso pagar minhas contas. A gente faz um monte de barganha. Deus se apieda de nós. Está bom, vou ver o que é que eu posso fazer por vocês. Aguente aí um pouquinho.
Enquanto isso, vá fazendo outras ocupações úteis. Vá servir lá no Cetrasc, vá arrumar a casa, vá estudar, vá fazer isso. Não, aí fica na preguiça, só na Netflix, aguardando que as pessoas paguem as parcelas, esperando que faça comida. Vá fazer algo em prol do seu próprio desenvolvimento. Se jogue em uma causa nobre. Quantas pessoas estão aí precisando da sua ajuda? Mas a gente não, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro para poder ajudar. Beleza. Deus então diz, vamos lá, vou dar uma chance a essa criatura. E aí então consegue o trabalho. Primeira coisa quando a gente começa a trabalhar, que assina a carteira é, quando vai ser as minhas férias? A gente fica pensando nas benditas férias. Ou então a gente corre para o calendário anual para ver quantos feriados a gente vai ter durante aquele ano. E se possível, os feriadões. Porque a gente fica feliz e tomara que chegue logo. Porque eu já estou cansado antes de começar o trabalho. E assim a gente vai vivendo, se furtando a possibilidade de fazer o trabalho e progredir para ascender material, financeira e espiritualmente. Porque do seu trabalho você pode encontrar recursos de ascender espiritualmente, até porque a maioria deles já vem vinculado com a nossa programação reencarnatória, para quem não sabe disso. Está dentro do planejamento, não são todos, mas aquele que norteia a nossa vida. Dentre eles, a medicina, na área da saúde, claro, e na área da educação, a pedagogia. Dentre outros, nós já estamos inseridos, devido às nossas questões passadas, melhor falar assim, nós já estamos em curso naquela atividade. Mas a gente rejeita, abomina, briga, xinga, pede para sair, faz uma confusão para ser demitido, para ficar com aqueles 3 meses sem fazer nada e depois vai pensar no que vai fazer. Pois bem, qual é a finalidade útil do trabalho? E eu já perdi, viu? Ah, tá. Vou encerrar com esta. Os Espíritos dizem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, o trabalho é imposto ao homem por isso. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, anotem, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência em compensação, mas sempre um trabalho. Porque aqueles que trabalham pensando, existem aqueles que não têm o trabalho da força física, mas têm um trabalho intelectual, criando. Tem pessoas, para quem não sabe, que são pagos só para ter ideias, sabia disso? E ter ideias consome neurônios, e isso é uma atividade. E que a gente vai desenvolvendo novos projetos, novos produtos para facilitar a vida dos homens e das mulheres também. Haja vista a televisão, smart, o computador, a geladeira, a lavadora de pratos ou a de roupa. Quantos benefícios em relação à época das nossas mães e dos nossos pais. Claro que lá eles eram mais saudáveis, porque não gastava tanto tempo pensando besteira na cara do celular, vendo a vida dos outros, né? Curtindo a vida dos outros e a nossa entrando pelo ralo. Porque eu já li uma frase, não sei se é verdade, mas eu acredito nisso, que o tempo que a gente gasta no celular, olhando a rede social e a vida dos outros, é o tempo que nós leríamos durante o ano 200 livros. E é verdade. Porque a gente consome mais tempo, e muitos são assim. E a grande briga hoje nas organizações é sem usar o celular, não olhar o celular. Qualquer brechinha, a gente corre para onde? Para o celular, para ver se tem alguma notificação.
A gente nem quer ir ao banheiro, mas a gente vai, porque se o chefe ver, vai brigar, vai reclamar. E a gente diz, deixa eu ir aqui no banheiro. Aí para e vai lá, só para quê? Olhar o celular. Necessidade nenhuma. Porque nós já criamos um automatismo e uma dependência, qual drogas, como cocaína, como sexo, como comprar, olhar o celular. Tem até o nome de uma doença para isso, mas eu não me lembro agora não. Fechar, porque além do trabalho físico, material, há o trabalho moral e espiritual. Para as almas mais despertas e conscientes. E é para esses espíritos que já conseguiram sair ou trabalhar conjuntamente o físico para as suas necessidades materiais com as necessidades espirituais, que aceleram o progresso em cada encarnação. Que chegam no mundo espiritual laureados de glórias, de vitórias, como acontecera com Chico Xavier. Se puderem, acessem a internet, aí vale a pena, e coloque lá o retorno do apóstolo Chico Xavier. Quem o recebeu? Jesus. Porque ele foi esperar Jesus nos portais da imortalidade de Chico Xavier. Porque ele era brasileiro, porque ele era médium, porque ele escreveu, psicografou mais de 400 títulos de livros, porque ele tinha visão disso e daquilo? Não. Porque ele era mineiro? Também não. Porque ele era um homem de bem. Porque ele era um homem bom. Porque a vida de 92 anos, e se vivo estivesse no corpo, teria no último dia 2 de abril 113 anos, vivente no bem, na caridade. E é desse livro que eu quero encerrar o trabalho de hoje, falando sobre a lei do trabalho, que eu sugiro a vocês a lerem ou aguardarem, porque nós vamos colocar em podcast lá no canal Roteiro Espírita. As lições de Chico Xavier. E uma das mensagens é de Marcel Souto Maior, esse jornalista da Rede Globo, que não é espírita, mas diante do fenômeno Chico Xavier, ele foi fazer entrevistas e procurar saber da vida de Chico, para ver se não era mais um impostor. E, na medida em que conviveu com Chico, descobriu o fenômeno que é esse espírito. E aí ele vai dizer aqui: as lições de Chico Xavier para quem acredita e para quem quer voltar a acreditar. É um livro maravilhoso. Eu li agora na pandemia, aliás não, agora na pandemia não, eu li tem uns 2 meses, em uma sentada. É muito fácil de ler, muito gostoso também. E dentre as mensagens, tem a força do trabalho. Me permitam ler para que a gente possa encerrar o encontro de hoje. É pequena. Ele diz assim: o trabalho engrossa o fio da vida. Chico Xavier ensinava. Esta era a sua receita contra todos os males. Contra todos os males da nossa vida, vai aí uma receita: trabalho. Não tanto ansiolíticos, depressivos, trabalho. Trabalho, trabalho. Com disciplina, disciplina, disciplina. Aos amigos mais íntimos, Chico deixava escapar um trocadilho quase infame quando via multidões de plantão na calçada em frente à sua casa, à espera de um contato com ele. Olha o que Chico dizia diante da cena. Pá, pessoal, pá! Assinava de longe quando já estava doente. E eles retruncavam, devolvia a Chico. Paz! Os admiradores retribuíam sem entender o recado. Chico dizia pá, eles retribuíam paz. Nos centros espíritas, diante das longas filas até as salas de passe, Chico comentava com os companheiros mais próximos. Alguns aí não precisam de tanto passe,
precisam de pá. Vocês sabem o que é uma pá? Vocês já viram uma pá? Vocês já pegaram em uma pá? Vocês já trabalharam com uma pá? Pois é, desta pá que Chico está propondo aos espíritas que vivem na casa espírita, buscando tratamento espiritual, buscando passe ou outras coisas. Pá, leia-se, trabalho. Porque ele era um homem do interior. Então a pá era o instrumento de trabalho para a maioria deles. O trabalho para Chico era sempre o melhor remédio contra, anotem, depressão, desespero, apatia, a falta de vontade de viver. Tem alguém aqui virtualmente no Instagram, tem alguém aqui presencialmente na sala que está com uma dessas situações? Depressão, apatia, falta de trabalho, vontade de viver, desespero? Vai aí a dica de Chico. Chá de Chico é bom. Trabalho, trabalho, trabalho. E, se possível, comece com uma pá. Essa pá, ela é simbólica. Pode ser a pá, pode ser lavar um prato, varrer uma casa, lavar um banheiro, ajudar uma criança. Tantas possibilidades dentro de casa. O que é que a gente faz? Se joga na cama, em desespero, chateado, brigando com Deus. Então, assim, claro que o tratamento medicamentoso, o tratamento espiritual são necessários. Mas o que sublima, o que cura, o que renova, o que transforma, chama-se trabalho. Continuemos. Mas um remédio mais poderoso vai para todos nós. O trabalho mais poderoso, mágico mesmo, é o trabalho em favor do outro. Fica aí a dica. O trabalho em ajuda em socorro a quem precisa é o melhor remédio de tarja vermelha, preta, azul, amarelo, sem ou com tarja. Trabalho. Dedique horas do seu tempo que você fica no celular para visitar pessoas, para socorrer, para se engajar nas muitas atividades socorristas desta casa, que eu já conheço há tantas dezenas de anos. Estou aqui quando não existia esse prédio, para quem não sabe disso. Era uma casinha lá embaixo, que vem trabalhando ao longo desses anos todos. Eu acho que tem uns 50 ou mais anos. 50 não tem não, mas tem mais de 40. 45? Pois é. Há 45 anos eu caminho aqui pelo Cetrasc, vindo de Brotas para cá, sempre de buzu, viu? Compartilhar com vocês. Como hoje eu fiz. Para o trabalho no bem. Trabalho, trabalho. Seja ele qual for. Servir o copinho com água, varrer, lavar, mutirão. Hoje a gente tem o privilégio de ter empregados no centro espírita. Na nossa época, lá na Casa de Oração Bezerra de Menezes, a gente quinzenalmente fazia um mutirão. O chão era igualzinho a esse. Sabe? Tinha esse mesmo pedaços de mármore. A gente pegava o balde, a vassoura, a quiboa, enchia de água e começava a lavar. E não tinha depois a feijoada na laje, não. Depois todo mundo ia para a cantina, comprava o alimento, pagava e ia embora almoçar. Trazia o alimento para doar a casa e pagava para comer o que trazia. 56 anos de casa de oração. Sempre foi assim. Hoje a gente tem todo esse conforto. A gente arrumava o salão doutrinário. A gente não encontrava pronto. Se tivesse desarrumado, a gente arrumava. Hoje a gente quer encontrar tudo limpo, asseado, no geral. A gente quer encontrar pronto para a gente sentar. E se não tiver do nosso jeito, a gente reclama. Diz que a casa não é boa, que os espíritos não são bons.
Porque a gente quer encontrar, de um modo geral, tudo na nossa forma. Mas sigamos, que eu sei que eu estou um pouquinho já adiantado. Mas vamos lá, estou no meu tempo, mas vou fechar. Aí ele diz assim: ajudar o outro e você vai estar se ajudando. Ajuda o outro e você vai estar se ajudando. Recomendava às mães e os pais atordoados depois da morte de filhos. Demorei a entender a força dessa receita, diz Marcel Sotomayor. Só quando entrei em contato com as famílias enlutadas, enquanto escrevia por trás do véu de íris, decifrei a mensagem. Muitas famílias não têm força para levantar da cama depois da perda de filhos e não conseguem retomar suas vidas sem a ajuda de antidepressivos ou de uma prova irrefutável da sobrevivência dos mortos em outro plano. Esta busca é saudade, as dúvidas, a culpa, tudo paralisa. A dor é indescritível, comenta Marcel. E vai dizer: quando você perde os pais, fica órfão. Quando perde o marido, fica viúva. E quando perde o filho, pergunta ele, fica como? Nem nome dá, esta dor tem. Dizem mães em desespero. Chico abraçava essas famílias, chorava com elas e, com a voz suave de sempre, tentava convencê-las a voltar para a cidade de onde vieram e iniciar um trabalho assistencial. O social. Creches, asilos, mutirões, campanhas de distribuição de roupas e alimentos. Uma imensa corrente de solidariedade nasceu e continua nascendo no Brasil, da dor de famílias em luto. E finaliza: anotem. Lá no canal a gente diz assim: escreva. Pegue papel e lápis e escreva. Mas vai lá, anotem. O trabalho em favor do outro salvou e continua salvando muitas vidas, de quem é ajudado e principalmente de quem ajuda. Porque, encerra a mensagem, ao ajudar o outro, a pessoa sai do próprio umbigo, entre aspas, vence a paralisia e entra em contato com as dores e necessidades, às vezes maiores do que a dela própria. Nesse instante, ela inicia uma nova etapa na sua vida com mais sentido e menos dor. Sendo assim, amigos do CETRASC, depois dessa longa ausência presencialmente, que nós tomemos como divisa para a continuidade das atividades desta casa, o trabalho como sendo o principal dever, a principal tarefa a ser feita por todos nós que nos dizemos espíritas. E diante da nossa dor, da nossa aflição, diante da vontade, da falta de vontade de viver, lembremos-nos do aconselhamento de Chico Xavier para todos nós. Pá para todos nós é o que eu desejo para vocês e para mim no transcurso desse ano que começou, está no meio e que chegaremos ao final, esperamos, melhor do que iniciamos. Tendo sempre como divisa pá, que significa trabalho no bem. No mais, muita paz e muito obrigado a todos. Agradecidos de todos ao homem de hoje, foi trabalho. Que possamos erguer a nossa pá, erguer os braços e ao trabalho. Vamos agora passar para o segundo momento do nosso trabalho, pedir aos nossos companheiros passistas que se posicionem. O nosso passe será coletivo. Vamos descruzar os braços, as pernas,
Se possível, colocar as bolsas do lado aí da cadeira. Lembrando que o passe é uma transfusão de energia entre o emissor e o receptor. Que possamos ser de dias apto estamos dizendo. Nosso reino perdoa nas